Bom, tem uma notícia que eu tinha deixado passar. Vocês sabem que eu tô comentando notícias de Star Wars aqui no canal e tal, mas tem algumas que eu deixo passar porque tem muita coisa saindo. Eu quero ainda continuar a lançar vídeos sobre curiosidades, quadrinhos e tal, não dá pra ficar fazendo só notícia, então essa eu tinha deixado passar. Saiu no final do ano passado, final de 2023, bem ali nas últimas semanas, ali nos últimos dias, na verdade, que Zack Snyder, esse Zack Snyder mesmo que você tá pensando, queria consertar, com aspas, Star Wars. Eu olhei pra isso e falei, tá, ok, tô muito velho pra Zack Snyder, não dá mais. Porém, eu tô vendo essa notícia voltando com um pouco mais de força e principalmente se misturando a outras coisas. Vamos dar uma olhada nessa notícia, vamos entender o que tá rolando, quando o Zack Snyder falou isso, do que ele tava falando, pra gente entender principalmente que isso não está sendo dito sobre as sequels, que é isso que eu tô vendo falar até que bastante, assim, que por causa das sequels, dos filmes 7, 8 e 9, principalmente por causa do 9, o Zack Snyder queria salvar Star Wars. Não. Ele está falando das prequels, dos filmes dos anos 2000. Dirigidos todos pelo George Lucas, escritos e dirigidos pelo George Lucas, ou seja, ele queria consertar Star Wars do que George Lucas já tinha feito. Mas esse, por incrível que pareça, não é o ponto principal do vídeo, mas vamos dar uma olhada na notícia. Ó, tô com a notícia aberta aqui, traduzida, postada, na verdade, pela Legião dos Heróis. Aqui dá pra gente dar uma olhada certinho, ó. Durante o Director's Cut, que é um podcast do Sindicato de Diretores lá dos Estados Unidos, o Snyder fala um pouco sobre a sua ideia de salvar Star Wars. Tá faltando um contexto, né? No final de 2023, o Zack Snyder lançou lá na Netflix um filme chamado Rebel Moon. E esse filme, como ele tá falando sempre sobre isso, né? Então isso chegou até mim, é um filme que ele tentou, um roteiro, na verdade, que ele tentou vender pra Lucasfilm, a Lucasfilm não comprou, e ele transformou numa franquia própria. Então Rebel Moon originalmente tinha sido feito para ser uma história Star Wars e agora virou uma coisa separada que a Netflix comprou, tal, tá deixando ele escrever, dirigir, vai ter outro filme, vai ter série, vai ter desenho animado, vai ser todo um universo mesmo, totalmente baseado em Star Wars, só que dentro da Netflix com o Zack Snyder encabeçando tudo de novo. E ele falou justamente sobre como Rebel Moon, na verdade, era uma história Star Wars que ele tentou vender para Lucasfilm. Ó, estávamos trabalhando na produção de Homem de Aço e eu estava conversando com Christopher Nolan. Lembro de ter dito a ele, eu tive essa ideia, vou ligar para Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, e vou apresentar essa ideia de um filme de Star Wars que surgiu na minha cabeça, porque na época, isso foi antes da venda para a Disney, foi depois das prequels, Star Wars estava sumido. Star Wars estava em modo silencioso. Calma aí, vamos dar uma olhada na próxima parte, aí depois eu comento tudo. Eu lembro de pensar, eles precisam de mim, isso é legal, eu vou consertar Star Wars. Além disso, eu tinha alguns problemas com algumas decisões das prequels. Não vou dizer o que foi, mas sinto que a Lucasfilm pegou o caminho errado. E eu sei que isso é um sacrilégio de se dizer, mas era como eu me sentia. Isso então foi antes de 2012, porque a Disney comprou a Lucasfilm em 2012, mais precisamente ali no final, mas a gente conta o ano inteiro. É importante ressaltar isso, após a vingança do Sith, Star Wars acabou ficando um pouco de lado no cinema, mas ainda estava torando em outras produções. Cara, Clone Wars vem em 2008, A Vingança do Sith é de 2005, e na verdade Clone Wars foi um filme pro cinema em animação que depois virou uma série, né? Continuou numa série, ou seja, Star Wars estava no cinema ainda, mesmo que em animação, e depois como uma série animada com a Cartoon lá produzindo, com George Lucas e Dave Filoni encabeçando. Isso é uma coisa muito importante de ressaltar, George Lucas estava em Clone Wars. Obviamente que ele não escrevia nada, mas ele estava lá discutindo ideias, conceitos, era ele que encabeçava a parada. E aí o Dave Filoni fazia o que ele falava tal e ficava mais na produção. Tínhamos também jogos de videogame e tudo mais, tinha vários jogos em produção, porém chega 2012, o George Lucas vende a Lucasfilm pra Disney por 4,05 bilhões? De cabeça que agora, hein? É isso. Qual que é o ponto que eu queria chegar? Esse pensamento do Zack Snyder, eu quero consertar Star Wars, nas prequels ficou muito, mas muito forte. Hoje em dia, 2024, a gente olha pra trás e fala, pô, as prequels são legais, né? Tem filmes interessantes, tem uns pontos legais, uns pontos chatos, mas a gente olha com um ponderamento. Mas quando saiu, o discurso era que aquilo não era Star Wars, que Star Wars tinha perdido a mão, que o George Lucas já não sabia fazer Star Wars. Existem documentários que falam sobre isso, que é o Povo versus George Lucas, onde eles falam justamente sobre isso, sobre como os fãs, como o mundo ficou decepcionado com as prequels. Esse desejo de consertar Star Wars existe desde
2005, 2002, sei lá, tem mais de 20 anos. Isso que o Zack Snyder verbaliza, eu acho muito importante a gente pegar esse recorte do Zack Snyder verbalizando isso, porque pra mim define o recorte da época. Entre 2005 e 2012, para muita gente, para uma galera, Star Wars tinha morrido. Mano, tinha Clone Wars estourando. Cara, você para pra pensar... Eu tava pensando muito sobre isso esses dias, né? Clone Wars é a base de Star Wars atual. Estamos falando de Mandalorianos, Ahsoka, a cultura mandaloriana sendo um carro-chefe de Star Wars nos últimos, sei lá, 5 anos, veio lá de Clone Wars, que a galera não tava dando a mínima. Tudo bem, ninguém é obrigado a ver tudo de Star Wars. Tem gente que não gosta de ver desenho, tudo bem. Mas agora, consertar Star Wars está morto, está em modo silencioso, precisamos consertar. Eu tive a ideia para consertar Star Wars. Isso é um recorte de um momento, isso é um recorte de um grupo específico de fãs muito importante que ainda está em atividade. O meu ponto é esse, você pode não gostar de, sei lá, não gosta do filme tal, não gosta da série tal, tudo bem, mas Star Wars, segundo uma galera aí, precisa ser consertada desde sempre. É uma coisa que, sei lá, só trocar o alvo, entendeu? Então, tipo, saiu dos filmes das prequels e hoje é os filmes das sequels. Aí os próximos 3 filmes também vai ser isso. E é meio que um ciclo, sabe? Star Wars tem que voltar pro cinema. Isso é fato. E essa volta já está vindo, né? 2026 aí vai ter filme de The Mandalorian, vai ter filme da Rey, filme da criação da Ordem Jedi, o filme do Filoni. Mas... Star Wars nunca deixou de se expandir. E isso está intrínseco no que é Star Wars. Então, Clone Wars, Rebels, The Mandalorian, os jogos, Fallen Order, Survival, jogos antigos, Super Commando, Battlefront, sempre foi algo expandindo, sempre foi algo vivo, que sempre cresceu e criou novas histórias. Quadrinhos, livros, mesmo sendo Legends, mesmo sendo Canon. Então tem história pra todo mundo, tem sempre novas coisas em produções, tem sempre novas ideias surgindo, não no cinema, né? É uma coisa bem espaçada, na verdade. Da trilogia original pra trilogia prequels tem aí 20 anos, e da trilogia prequels pra trilogia sequels também, aproximadamente aí uns 10, 2005, 2015, 10 anos. Sempre foi algo bem espaçado, mas a expansão desse universo sempre rolou. E mesmo com esse universo em expansão, e a expansão sendo usada pra trazer mais coisa pro mainstream, pra trazer Mandalorianos, pra trazer Ahsoka, aparentemente Star Wars sempre precisou de conserto. Entende a parada? Eu acho que é o recorte perfeito, assim. Sei lá, salvar do que exatamente? Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas eu não gosto daquilo. Não, tudo bem. Mas a gente gosta e eu não gosto do que você não gosta do que eu gosto. O universo é gigantesco, tem centenas de histórias saindo em centenas de tipos de materiais, justamente pra, sei lá, cada um curtir a sua parada. Eu gosto mais de Jedi, eu gosto mais de Caçador de Recompensa, eu gosto mais de clones. Então pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui e já era. Enfim, agora fica essa questão, né? Quem vai ser o próximo a salvar Star Wars, a tentar salvar Star Wars? Porque aparentemente George Lucas estava errado, né? Zack Snyder ia salvar a parada e aparentemente também os novos filmes estão todos errados e alguém precisa salvar a parada de novo. Então vamos ver quem vai ser esse grande salvador aí, né? Vamos ver. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você achou o vídeo pelo menos interessante, por favor, deixa um like, tá bom? Não esquece do like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Vê aí se você tá inscrito no canal, porque tem gente perdendo inscrição. Então dá uma olhada aqui embaixo se você tá inscrito. Se você não tiver, por favor, se inscreve. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela e agora eu me despeço. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau. Até o próximo vídeo.